Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo irei explicar como que foi a compra do nosso segundo carro aqui na Itália e por que já foi a nossa segunda compra. A nossa primeira compra teve alguns problemas, então caso você não esteja sabendo do que eu estou falando, eu irei deixar ou aqui no izinho, ou aqui na descrição do vídeo, ou até mesmo no final do vídeo, quando você finalizar esse vídeo aqui, você vai ter uma recomendação de vídeo que talvez será do nosso primeiro carro, e também do outro lado vai ter a playlist, para você acompanhar ali playlists que eu acabei incluindo aqui no canal para facilitar o acesso de vocês. E o que eu explico para vocês agora, como que foi. Na verdade, eu vou dar um resumo para vocês como foi a compra do nosso primeiro carro. Quando a gente chegou aqui na Itália, foi em abril de 2023, então a gente ficou até outubro sem ter possibilidade de comprar um carro. Então, nesse tempo, a gente ficou utilizando ônibus. E por a gente morar muito longe da cidade mais próxima, a gente morava numa vila medieval, com aproximadamente 1000 habitantes. E desses 1000 habitantes, se tu conseguisse ver, sei lá, 200 pessoas, já era muito. Porque desses 1000 habitantes, eu não sei onde que eles ficavam escondidos, porque a gente não conseguia ver pessoas diferentes. Era sempre as mesmas pessoas todos os dias. E durante esse tempo, a gente não tinha acesso ao carro porque a gente não tinha os documentos italianos. E após outubro de 2023, que foi quando finalizou meu processo de reconhecimento de cidadania italiana, eu consegui meus documentos italianos e com isso eu pude comprar o nosso primeiro carro. E a gente não tinha condições financeiras de comprar o carro, porque o carro aqui, os mais baratos na época, custavam por volta ali de uns 3.000 a 4.000 euros. Esse seria o valor mínimo, né? Esses valores. E com isso a gente não tinha condições de fazer essa compra. Então o que a gente achou interessante de ser feito, né? Pegar um empréstimo. A gente acabamos de pegar um empréstimo no Brasil, e a gente pegou uma quantia, eu acho que passou de 15 mil, não me recordo, ou 15 mil, 20 mil, não me recordo, e foi a primeira vez na minha vida que eu tinha pego um empréstimo, porque eu sempre fui contra o empréstimo, não só porque eu era contra, como também eu fui ensinado pelos meus familiares de que pegar um empréstimo era basicamente você ter acesso a um dinheiro que não é seu, então eu não achava certo. Então eu sempre evitei ao máximo de fazer esse tipo de coisa. Porém, não tive alternativas. Por quê? Porque assim que eu consegui finalizar meu processo e tive acesso aos documentos, eu precisava urgentemente ter acesso a um veículo, porque se eu não tivesse um carro, muito dificilmente eu conseguiria um trabalho, porque aqui eles são muito rígidos, na Itália, em toda a Itália basicamente, se você tem um carro, você já tem uma chance de ser contratado. Agora, se você não tem um carro, é muito difícil de você ser contratado. Mas o que aconteceu, felizmente, a gente conseguiu pegar um empréstimo, depois que a gente pegou o empréstimo, a gente converteu para euro, depois que convertemos para euros, a gente comprou o carro ali por um total de 4.500. E por que seriam os 4.500 e não os de 3 a 4.000, como eu falei para vocês? Porque você não vai pagar apenas o carro, você vai pagar o carro junto com a documentação, desde a transferência do carro para o seu nome, que aqui na Itália é muito caro, você paga 500 euros, até mesmo os demais documentos. Então, totalizando ali, deu por volta de uns 4.500, que eu me recordo seria basicamente esse valor. Porém, o local que a gente comprou, o carro, que no caso eu fui sozinho, ficava a 3 horas de distância de casa. Então eu tive que pegar um ônibus para ir durante 3 horas, ficando aí pegando um ônibus bonitinho lá, de boa. Chegando lá, eu tive que resolver toda a questão do carro e depois ainda tive que esperar até um milagre de alguém conseguir fazer um seguro para mim, porque sem o seguro você não tira o carro da loja. E caso eu não conseguisse esse seguro, eu teria que pegar novamente um ônibus para casa, mais 3 horas de viagem e voltar apenas no dia seguinte, com mais 6 horas de viagem, totalizando ida e volta, para voltar com o carro, entende? Na verdade seriam 3 horas, porque eu só iria de casa para o local e voltaria de carro. Então seria totalizando o primeiro dia e o segundo dia dariam 9 horas só de ônibus. Então pensa no caos. E o que aconteceu? Chegando nessa loja, era uma loja muito precária, muito simples, mas muito simples mesmo, mas não simples de ser tipo humilde, e sim de ser mal cuidada mesmo, entende? E os proprietários, eles eram árabes. Nada contra eles, mas aconteceu coisas assim que eu não acho que seriam certas. Primeira coisa, a loja ser tão jogada às traças como que era. Além disso, os veículos, eles claramente tinham alguns problemas. E o carro, no caso que a gente comprou, era uma Meriva, um Opel Meriva, que seria basicamente um Chevrolet no Brasil. E eu fui lá, analisei todo o carro, eu por não conhecer nada de carros, eu fiz apenas uma olhada por cima, vi que tinha alguns defeitos, mas não tinha outras opções. Esse ali era o carro mais barato que a gente tinha encontrado e seria aquele que a gente iria comprar até a gente ter condições de comprar um outro carro. Depois disso, o que eu não gostei. Assim que eu falei para eles que eu tinha realmente interesse no carro e queria comprá-lo, eles perguntaram se eu iria comprar à vista ou financiar. Aqui na Itália, para você comprar um carro, sendo ele à vista, você consegue, obviamente. Agora, para financiar, você não consegue facilmente. Você consegue apenas tendo um contrato indeterminado, que seria o melhor contrato aqui da Itália, ou você pode ter outro tipo de contrato, mas com isso você precisa de um fiador, precisa de algum garantista, alguma pessoa que garanta que você vai pagar aquele valor. Então, eu não tinha um garantidor, não tinha um fiador, com isso eu também não tinha um contrato indeterminado, então eu tive que pagar à vista. E ao fazer isso, eu fui para uma sala e com isso comecei a conversar com esse cara, que era um árabe,
e ele começou a falar italiano comigo, e na época eu não falava muito italiano, então eu conseguia falar pouquíssimo, e as coisas que eu não conseguia entender eu traduzia. Porém, chegou mais um segundo árabe ali na sala, e os dois, ao invés de conversar comigo em italiano, eles conversavam olhando para mim em italiano, e eles conversavam entre si em árabe. E eu só olhando, cara, eu tenho familiares que são vendedores, eu tenho colegas que são vendedores, eu já sei como que funciona a cabeça de vendedor, tem os bons vendedores e tem os malandros. E eu tava quase certo que isso ali era uma malandragem, né? Eles estavam basicamente querendo passar a perna de alguma forma. E eu naquela situação de sem saber o que fazer, eu disse, cara, vou jogar pro universo e esperar que não dê nenhum problema. Acabou que perguntei para eles se tinha algum problema no carro, eles disseram que não tinha nenhum problema, o carro já estava apto para ser utilizado. Eu fui lá, fiz o pagamento todo, né? Todo o pagamento. Paguei o carro, paguei a documentação e com isso eu não precisei me dirigir até o Comune para fazer a transferência do nome, que normalmente você faz isso. Você vai com o carro e o vendedor até o Comune, você faz a transferência do carro para o seu nome e a partir daquele momento, com a transferência ter sido feita a transferência e também o seguro estar tudo ok, você consegue pegar o carro e ir para onde você quiser. Ele é seu. E o que aconteceu? Eu fiquei ali na loja, enquanto isso o cara levou o carro para fazer a transferência pro meu nome. E nesse tempo, eles disseram para mim, cara, você já tem um seguro? Eu falei para eles, não tenho seguro, né? Eu primeiro preciso comprar o carro e depois eu vou fazer o seguro. Só que daí eu lembrei que não tinha como você sair da loja sem o seguro. E com isso eu fui pesquisar para fazer o seguro. E acabei descobrindo que eu teria que esperar por volta de 24 horas até o seguro ser ativado no carro e com isso o carro poder sair da loja. Daí, pessoal, eu cheguei por estar participando de vários grupos de brasileiros aqui na Itália, eu cheguei, expliquei minha situação e, felizmente, apareceu uma pessoa dizendo que o filho dela trabalhava como um corretor de seguros e que poderia me ajudar. Entrei em contato com essa pessoa, expliquei a minha situação e ele disse, cara, consigo sim, consigo fazer. Ele falou, já fiz o pagamento para ele. Na época foi por volta de uns 600 euros, que eu me recordo, não me recordo ao certo como que foi, mas eu acredito que tenha sido por volta de uns 600 euros. E com isso eu perguntei para ele, tá, mas eu tenho que esperar 24 horas, eu preciso desse carro para hoje, eu não quero pegar 3 horas de ônibus para voltar para casa. Ele falou, não, eu ativo aqui para você rapidinho, vai levar no máximo uns 10, 15 minutos. Eu falei, não, tranquilo. Nesse tempo, a loja fechou, eu fui caçar um lugar ali para almoçar, porque era uma zona industrial, e tinham pouquíssimos lugares, na verdade, pouquíssimos não, tinha apenas um restaurante que ficava uns 15 minutos andando. E eu disse, cara, fechou, vou lá, almoço, e nesse tempo, só esperando, né, a boa notícia. Terminei de almoçar, voltei ali para a loja, fiquei esperando a loja abrir, a loja abriu, e depois de um certo tempo fui lá e recebi o aviso, olha, o seu carro já está segurado, o carro já é seu, pode tirar ele da loja. Só cheguei na loja, ou eles acharam estranho, porque eu cheguei ali, eu era para ter voltado só no dia seguinte, e eles perguntaram, você conseguiu validar o seu seguro? Eu disse sim, fui lá, comprovei para eles, eles disseram, não, ok, tá tudo certinho, o carro é seu. Nisso, levei o carro para casa, e eu acabei descobrindo com o tempo que o carro estava cheio dos problemas, cheio. Foi a partir da hora que eu levei no mecânico, os problemas só foram piorando, e não só os problemas do carro, como também os problemas que eu tive envolvendo os mecânicos, né? No caso, mais precisamente o mecânico, que eu fui descobrir que ele, na verdade, não estava fazendo os serviços pelos quais eu estava pagando, ele basicamente estava me passando a perna. E nisso eu também posso deixar para vocês na descrição do vídeo, ou talvez no izinho, ou até mesmo no vídeo recomendado no final do vídeo. Então é isso, pessoal, acabei me incomodando na compra do carro, acabei me incomodando no pós-venda, vamos dizer assim, acabei me incomodando ao descobrir que tinha sofrido golpes do mecânico no qual eu levava, e eu acreditava que ele estava sendo um bom profissional, e depois disso eu tentei vender o carro, e eu acabei não conseguindo, porque eu não queria vender o carro com problema, e eu também não tinha condições de consertar para vender. Então, para todas aquelas pessoas que se interessavam pelo carro, eu já informava, cara, o carro tem esse problema. Então, você, se tiver interessado, esteja ciente que você terá que consertar. Então, eu tive que vender o carro por um valor ridículo, que eu acabei vendendo por 1.000 euros. E a pessoa que comprou, por ser uma pessoa que compra e vende carros, no caso seria um revendedor, ele aceitou, porque pagou um valor baixíssimo, então para ele estaria tranquilo. E com isso, eu acabei me livrando, felizmente, desse carro. Já comprou nosso segundo carro, antes mesmo de a gente comprar ele, que seria um Fiat 500L, é um carro bem normal, bem balaio aqui na Itália, eu tentei passar o Meriva para eles, só que eles perguntaram se tinha problemas, eu fui sincero, disse, cara, tem pequenos problemas que eu acredito que teria que, obviamente, ser consertados para vocês fazerem alguma coisa com o carro. Só que o carro era 2008 e ainda tinha problemas. Eles disseram, cara, infelizmente não tem como a gente pegar esse carro e é isso aí. Então a gente acabou pensando, cara, vamos pegar um novo empréstimo, porque a gente já tinha quitado uns 2 que a gente já tinha pego, e a gente iria pegar mais um empréstimo. Então a gente foi lá, foi na loja, a loja totalmente diferente, né? Agora eu já explicando para vocês como foi a compra da nossa
do nosso segundo carro. Chegando nesse local, era basicamente uma concessionária, vamos dizer assim, tinha uns novos e usados, era o nome do local é Cidade dos Automóveis, né, se for fazer uma tradução, né? E com isso a gente foi atendido, o cara italiano falando bem com a gente, falando certinho, fazendo um bom atendimento, não demonstrava ser um mau profissional, foi lá, tirou as nossas dúvidas, mostrou para nós outras opções de carros, e a gente falando para ele, não precisa outras opções, porque a gente só está interessado em relação ao valor mesmo, e esse aqui é o mais barato e é esse aqui que a gente quer levar. E com isso, conversa vai, conversa vem, ele pediu a documentação, na época eu não tinha a patente italiana, eu só tinha a identidade, e minha patente italiana que eu estava utilizando seria uma permissão para dirigir, que eu havia recebido do órgão responsável por fazer a conversão da CNH brasileira para a patente italiana, que eu também posso deixar na descrição do vídeo, ou no izinho, ou no vídeo recomendável ao final desse vídeo. Quando eu entreguei essa documentação para ele, ele achou meio estranho, porque aparentemente nunca tinha visto esse tipo de documento, e acabou levando ali a minha permissão para dirigir para a pessoa, que seria uma pessoa que trabalha com ele, obviamente. E a pessoa disse, não, tá tudo certo, esse documento aí comprova que ele tem a CNH e ele pode pode dirigir. E com isso ficou tudo certo. Nisso, fizeram as cópias dos meus documentos e eles disseram, olha, o carro não está pronto, né? Se você fazer a compra, a gente vai ter que fazer uma revisão do carro, a gente vai ter que fazer um conserto de coisas que sejam necessárias serem consertadas, vamos ter que higienizar o carro, vamos ter que fazer tudo o que é para fazer e dentro de umas 2 semanas o carro estará pronto para você retirar. E eu pensei, cara, na última vez na pressa, eu acabei pegando o carro de qualquer forma e eu também não tinha muita opção a não ser pegar o carro daquela forma, porque não ia mudar em nada, eles não iam consertar o primeiro carro. E com isso, eu falei para ele que estava tudo certo, né? Então, a gente fez o pagamento do sinal, porque ele falou que teríamos que pagar ali pelo menos uns 500 euros de sinal. O valor total do carro era 7 mil. E 7 mil mais a documentação. Como eu falei para vocês, a transferência pro meu nome, que era 500 euros, só nessa brincadeirinha já deu 7.500 e teve mais alguns penduricalhos ali que deu quase 8 mil euros. E nisso, eu acabei tendo um problema. Por quê? Porque eu tava ciente não, eu tinha certeza que eu fazendo o pagamento do aviso, que na verdade não foi 500 euros, foi 250 euros, eu consegui pegar um desconto, vamos dizer assim, eu tinha certeza que eu consegui pegar um terceiro empréstimo com o meu banco, que seria um banco roxinho aí no Brasil, né? E depois de fazer esse pagamento do aviso, eu cheguei em casa, fui falar com a minha esposa, expliquei toda a situação, expliquei que estava tudo certo. Na verdade, minha esposa tinha ido comigo, desculpa, eu acabei me confundindo aqui a primeira compra com a segunda compra. E a gente decidiu pegar o terceiro empréstimo para voltar no dia seguinte. O que aconteceu? A gente foi pedir o empréstimo e o empréstimo foi negado. Nisso que eu pedi o empréstimo foi negado, eu disse, ferrou. Eu dei o aviso não vai ser devolvido, porque deixou ali como se fosse uma reserva. Outras pessoas que queriam comprar acabariam não conseguindo comprar, porque já tinham sido falado para elas que o carro já tinha sido vendido. Enfim, a gente entrou de certa forma um pouco de desespero e eu acabei conversando com um amigo e esse meu amigo emprestou um dinheiro e eu felizmente consegui converter o valor em real para o euro e com isso comprar o segundo carro. E comprando esse segundo carro, cara, a diferença foi enorme, enorme mesmo. E até mesmo uma coisa curiosa que aconteceu, que a gente estava indo com o nosso primeiro carro, né? Porque a venda do primeiro carro para o revendedor ocorreu só depois da compra do nosso segundo carro. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Quando eu fui buscar o carro, eu fui sozinho. E o que aconteceu? Eu fui com um carro e iria retornar com outro. O que eu ia fazer com o carro que eu fui? Eu pensei, cara, o carro tá cheio de problemas, eu acabei chamando o guincho, porque eu não estava fazendo uma coisa errada, eu estava fazendo uma coisa certa. O carro tá com problemas, e ele realmente estava com problemas, então chamei o guincho para pegar o meu carro, o primeiro carro, e eu voltar com o segundo carro. E foi perfeito, cara. Esse dia foi maravilhoso. Então, deixei o primeiro carro com um guincho que iria levar para minha casa no dia seguinte, e o segundo carro que eu tinha acabado de comprar, eu estaria voltando com ele. Ficou por isso. Até o momento eu não tive problemas com esse segundo carro. Então, como eu falei para vocês, foi uma compra segura, uma compra tranquila, e eu recomendo muito que você não compre nada com pressa, a não ser que você não tenha como esperar, como eu também não tinha como esperar na nossa primeira compra. Então, se possível, compre com calma e não compre em qualquer lugar. Faça uma análise, não compre muito pelo preço, tenta comprar uma mescla entre preço e qualidade, entende? Basicamente um custo-benefício. E é isso, o carro até o momento está em perfeitas condições, teve obviamente alguns arranhões, que é o que mais você encontra aqui nos carros italianos, não tinham amassados como tinha no nosso primeiro carro, e até o momento não tem do que reclamar. E é isso, pessoal. Totalizando, para deixar claro para vocês, foi por volta de uns 8.000, 8.200 o nosso segundo carro, tudo em perfeito estado, em comparação ao nosso primeiro carro. O atendimento foi bom, o local que a gente comprou era um local bonito de se entrar, de estar ali observando os demais veículos. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Eu sei que eu falo um pouco rápido, então caso você queira assistir esse vídeo novamente, para você entender, e pode até mesmo diminuir a velocidade do jeito que eu falo, ao invés de ouvir na velocidade normal, você pode botar menos de 1.0, você põe ali
0.90, enfim. Ou queira me ouvir mais rápido, né? Põe um 1.50 ou até mesmo 2, não sei. E vamos que vamos. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Então, caso você tenha gostado do vídeo, deixa aquele curtir, comente o que você achou, deixou de achar, se tem alguma dúvida. Compartilhe para amigos e familiares que tenham interesse nesse tipo de assunto. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.